Olá, meu nome é Bruno Perger e eu estou aqui hoje para apresentar sobre dois algoritmos de busca, sendo eles busca em largura e o algoritmo A estrela. São dois algoritmos de busca, eu vou estar implementando eles no mesmo problema e vou trazer um overview um pouco sobre cada um deles. Então, começando pelo nosso problema. O nosso problema aqui é resolver um labirinto utilizando esses algoritmos de busca, onde nós temos um labirinto de diversas salas. Cada sala tem seus vizinhos que ela pode se conectar ou não. Então, por exemplo, a A consegue se conectar com a C, porque tem essa portinha aqui, digamos assim. Então, a C se conecta com A, B e G, e assim consecutivamente com todo o plano de labirinto, né? Todo esse plano dos labirintos. Cada sala é representada por uma letra e vai ser nesse labirinto que a gente vai implementar o algoritmo de busca, onde ele vai tentar encontrar o caminho do A ao U, e cada algoritmo vai fazer da sua forma, e é isso que a gente vai ver agora. Então, o primeiro algoritmo que eu vou abordar é a busca em largura, né? Mas antes de abordar o algoritmo, nós precisamos fazer que esse labirinto aqui se torne código, então se torne algo que a gente consiga trabalhar com esses algoritmos. Então, primeiro momento foi feito então aqui esse grafo, que na verdade ele é um dicionário, onde tem todas as letras e os valores dos seus respectivos vizinhos, né? Pessoas que ele pode se conectar com. Então aqui, se eu rodar, ele vai só mostrar qual sala pode se conectar com qual e tudo mais. Então, feito isso, nós conseguimos aplicar os algoritmos, né? Porque agora nós temos esse labirinto em código aqui, no meu caso, utilizando Python. Então, primeiramente, um pouco sobre o algoritmo, né, da busca em largura. Ele funciona da seguinte forma: ele vai pegar um nó atual, por exemplo, começando com o inicial, e ele vai ver todos os vizinhos dele, se é o nó objetivo ou não. Se não for o objetivo, ele vai pegar os vizinhos dos vizinhos e assim consecutivamente vai salvar na memória todos os vizinhos que ele já passou para não ficar passando de novo, até chegar em algum momento no resultado final, se é que consegue chegar. Então, eu trouxe um vídeo rapidinho mostrando um pouco sobre como ele funcionaria. Então, primeiro você inicia o teu método com um valor. Vamos supor que o 1 ele quer chegar ao 12. Então, no primeiro momento ele vai ver todos os seus vizinhos, se é ou não é. Se não for, ele parte para os vizinhos dos vizinhos. Então, os vizinhos do 2, os vizinhos do 3, o vizinho do 4. E ele vai fazer isso consecutivamente até chegar no resultado que ele quer buscar. Por exemplo, aqui vai ser o 12. Então, ele vai processar todos os vizinhos dos vizinhos. Então, esse algoritmo, ele pode ser muito custoso quando você tem um plano muito grande, quando você tem um grafo muito grande. Então, é algo que deve ser cuidado na hora de implementar o algoritmo de busca em largura em certas situações. Então, o ideal é, de fato, implementar em lugares não muito grandes e tudo mais. Nesse caso, ele acaba funcionando bem. Então, vamos só simular. Então, por exemplo, o A, ele vai primeiro ver com o C não é, daí o C vai ver com o B e com o G, e assim consecutivamente até chegar num possível resultado, um caminho que seja aceito, né, que faça a conexão do A ao U. Então agora que nós já sabemos como ele é, como ele funciona e também onde vamos aplicar ele, vamos para a implementação deles. Então importa aqui uma fila que vai ser utilizada e o time que ele vai ser utilizado para mostrar para nós o tempo de execução desses algoritmos e a gente conseguir ter parâmetros para comparação. Então, esse início ele vai criar o grafo como já foi mostrado ali em cima. É uma classe labirinto que tem o grafo, tem um método BFS, que é a busca em largura. Ele vai inicializar a fila com o nó inicial, que vai ser passado como parâmetro, e o objetivo.
Aqui, então, eu inicializo a fila, inicializo o array de visitados e quantos nós foram vistos, né? No nosso caso, quantas salas ele entrou até chegar no resultado. O código da busca em largura não é muito complexo, então é um looping da fila enquanto tiver valores na fila, né? Ou enquanto a gente até retornar algo, que ele vai primeiramente usando aqui, ele vai remover, né, o próximo caminho da fila, e o nó ele vai pegar utilizando -1. Por quê? Porque aqui no final de cada looping, no caso, quando inicia, só vai ter um valor. Mas no final de cada looping, nós vamos adicionar o novo vizinho no caminho, e esse pf-1 vai pegar o último elemento do caminho, que é o novo nó, que é onde a gente vai precisar validar, e também aqui a gente deve ver se o novo nó que foi adicionado ao caminho, ao path, se esse novo nó é o objetivo. Se for, a gente retorna com os valores com o caminho e com quantas salas foram visitadas. Então, se o nó não é objetivo, ele vai ser validado, ver se ele não está dentro dos nós que já foram visitados. Vamos adicionar ele a esse array, mostrar que ele já foi visitado. Vai adicionar a contagem das salas que foram visitadas e aqui, onde a gente precisa ter cuidado para fazer com que o nosso path, né, seja a nossa fila, continue funcionando e indo adiante. Então a gente pega os vizinhos, vê se o vizinho já foi visitado. Se o vizinho não foi visitado, a gente vai colocar ele num novo path, né? A gente vai copiar o path atual, vai adicionar ele e vai adicionar depois esse caminho na fila, que vai ser feito o looping novamente até conseguir chegar, então, no objetivo. Mas caso não chegue no objetivo, a gente retorna, então, que não foi possível e quantas salas foram exploradas. Então, aqui o exemplo de uso, a gente cria a classe labirinto aqui, coloca a posição inicial e a final, no caso a sala A e a sala U. Aqui eu vou startar o timer para a gente conseguir ver. Vou pegar o tempo, né, do início e o tempo depois do final da execução. E fazer o cálculo do tempo de execução. Aqui eu vou armazenar qual o caminho foi encontrado e quantas salas foram passadas. E então, labirinto chama a função da busca em largura, passa o objetivo inicial, né? Estado inicial e objetivo final. Depois de tudo isso, ele vai printar as informações que ele chegou. Então, printando o caminho encontrado pela busca em largura, ele encontrou esse caminho aqui, com o que precisa um total de 8 passos. Então, partindo do A, então são 8 passos. Porém, para conseguir chegar nesse caminho, ele precisou passar por 20 salas diferentes. E o tempo de execução foi de 0.00040 segundos. Foi bem rapidinho, apesar de todo o caminho que ele teve que fazer. A busca em largura é isso. Então, eu vou rodar aqui a busca em profundidade só para mostrar que ela encontra um outro caminho possível, com a mesma quantidade de nós expandidos. Então, apenas porque ela funciona de uma forma diferente, mas não vai ser abordado agora. Então, beleza. Para partirmos para a busca à estrela, antes disso, né? Só a busca na largura é uma busca cega, então a gente não usa parâmetros nenhum para planejar ela, apenas as lógicas ali que foram mostradas, então, em todos os vizinhos. Agora, para a busca à estrela, a gente vai precisar levar em consideração alguns parâmetros, a gente vai querer usar alguma heurística para otimizar esse processo. No caso da estrela, ela vai, implementada aqui, ela vai utilizar a heurística da distância de Manhattan, que ela é basicamente a posição do x1 menos x2 mais o y1 menos o y2. Mas quais são? O que é esse x1 e x2, y1 e y2, tudo mais? São coordenadas. Atualmente a gente não tem coordenadas representadas na de antes, porque era uma busca cega. Agora nós temos que representar essas coordenadas para conseguir fazer a execução do algoritmo à estrela. Então aqui nós temos então como foi feito. Foi dividido então de formas iguais o x e y. Então o A, por exemplo, ele está ocupando o y 0 e 1
e tá no 0. Então, como que eu representei isso aqui? Então, coordenadas. Então, para quando ela está em dois lugares diferentes, eu pego a média dele. Então, está no 0 e no 1, então eu utilizei 0,5. Então, está aqui todas as salas e seus valores de coordenadas. Com as coordenadas, eu vou definir também a função da heurística. A heurística é a distância de Manhattan, que é essa heurística mostrada aqui. Então, essa heurística vai calcular e vai retornar. Então, x1, y1, x2, y2 vai calcular e retornar aquela heurística, que ela vai ser utilizada aqui na hora de calcular o estímulo total, o custo e o caminho. Então, a busca à estrela, ela parte de uma função onde ela vai analisar sempre o custo. Ela analisa o custo inicial até o fim, que é o CGN, e ela analisa a estimativa de custo dos vizinhos, para selecionar para qual vizinho ela vai ir, baseado nesse cálculo aqui, baseado no custo total. E para fazer o cálculo do custo total, a gente vai utilizar da heurística da distância de Manhattan. O algoritmo da a estrela, ele é muito dependente da heurística utilizada e ela vai trazer performance ou não para aquele cenário, para aquela situação, para onde for rodado. Então, aqui, o método para realizar a busca da estrela, ele utiliza esse frontier aqui, que vai ser uma fila de prioridade, que é esse rep kill é uma fila de prioridade. Então, eu vou dar um push aqui nele, utilizando a heurística. Vou passar então o valor inicial e final para a heurística entender, ver, fazer o cálculo da distância. Vai passar aqui também o start, né? Também tem o grupo das salas visitadas e as salas que foram passadas. Então, vai ser um looping também. Enquanto tiver a fila, elementos na fila. Ele vai ter então o total, o custo total estimado, o custo atual e o caminho, né, vai ser baseado então nesse frontier que foi criado aqui vazio. Eu vou pegar o nó atual, sempre do mesmo jeito que foi feito antes. Também vou validar se o nó é objetivo ou não. Se não for, venho para cá. Vou marcar o nó como visitado, vou adicionar ele com uma sala a mais, como foi expandido por uma sala a mais. Agora, na hora de expandir para os nós adjacentes, a gente vai avaliar o custo. Então, o novo custo, a gente pega qual que foi o custo atual, mais um, vai estimar o custo com o novo custo, mais o custo da heurística, e vai criar o novo caminho e fazer um append dele no caminho. Então, eu adiciono o novo caminho com o custo total ali estimado. Aqui é caso se o objetivo não for alcançado. O uso do exemplo é praticamente idêntico ao de antes, então o estado inicial, objetivo final, o tempo que ele começou, o tempo que ele terminou, o cálculo do tempo, ele chamando os métodos criados na classe labirinto, e daí printando as informações alcançadas. Então, um caminho encontrado, o caminho encontrado. No caso, aqui ele encontrou o mesmo caminho que a busca por largura encontrou. Também com 8 passos. Mas a diferença está aqui, né? Os nós expandidos foram só 8. Então ele pega em consideração a distância para mandar ele seguir numa certa direção que vai fazer com que você não perca tempo indo para lugares que não precisa. O tempo de execução acabou sendo menor também nesse caso aqui. Mas todos os algoritmos de busca, né, que foram implementados hoje, esses e mais busca gulosa e busca em profundidade, cada um deles tem um cenário ideal. Cada um deles performa de certa maneira, mas vai depender da onde ele está sendo aplicado. Então a busca à estrela, ela é poderosa, mas a eficiência dela está sempre ligado com quanto a precisão da heurística utilizada teve. Então,
Para alguns casos pode ser utilizada uma heurística diferente da distância de Manhattan e pode trazer um- uma performance maior. Mas, por exemplo, no caso da busca em largura, se você utilizar um grafo muito grande, que tenha muitos vizinhos, ele vai ficar indo para tudo que é lado e vai ter um custo muito elevado e vai demorar mais para encontrar. A estrela vai fazer uma busca um pouco mais direcionada. Por exemplo, aqui em cima, a busca em largura, ela foi pro lado certo. Mas, por exemplo, se eu tivesse no H, ela ia pegar todos esses vizinhos do H e dos vizinhos. Ela ia fazer um caminho maior, talvez ia até precisar visitar mais salas. Então, cada algoritmo tem sua vantagem e é melhor ser utilizado para uma função mais específica ou não. Mas eu acredito que eu finalizo por aqui. Vou mostrar apenas uma vez aqui o código A estrela funcionando. Não necessariamente é a heurística da distância de Manhattan aqui, eu não sei, não tem como dizer. Mas dá para ver que de todos os lugares que ela está indo, ela avança sempre mais para a distância do ponto de destino do que para trás, né? Então, pode ver que ela está avançando mais em consideração ao destino em vez de para os outros lados. Então, encontrou? Mais uma vez em outro lugar. Então, começa no lugar. Aqui são duas pontes, então ele vai indo, procurando os caminhos, mas ele sempre vai, né, ter um direcionamento maior, porque a gente tem parâmetros. A gente vai ter parâmetros analisados para definir para onde ele vai, por que ele vai para lá, ou por que ele vai para cá, diferente de largura e profundidade, que são buscas cegas, então só vai seguir a tua lógica e vai até conseguir chegar lá, ou não. E é isso. Espero que tenha sido proveitoso o vídeo, que tenham aprendido alguma coisa. Agradeço a todos que assistiram. Deixa seu like, se inscreve. E é isso. Também vale uma ressalva que esse vídeo é para um trabalho da matéria de inteligência artificial, onde nós estamos abordando algoritmos de busca. E no mais é isso. Muito obrigado por assistir.